Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais estamos juntos para poder meditar no Evangelho Dominical, neste que é o primeiro domingo da Quaresma. Entramos num tempo diferente, num tempo em que Deus nos chama à penitência, Deus nos convida à conversão de vida, à revisão de vida, enfim, um tempo de jejum e de abstinência. Não é? Quarta-feira de cinzas, sobretudo, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, dia de jejum e abstinência. E todos os anos nós somos confrontados, ao entrarmos neste tempo de quadraginta dias, que é o tempo de 40 dias, somos confrontados com os evangelhos da tentação de Nosso Senhor no deserto. Ano A é São Mateus, ano B, São Marcos e ano C, que é o de hoje, temos o capítulo 4 de São Lucas, versículos 1 a 13. Tentação de Nosso Senhor no deserto. E em vista disso, e em vista também de outros simbolismos do número 40, não é? Os 40 anos no deserto do povo, nós entramos neste tempo de esperança também, porque depois destas provações, destas penitências que iremos fazer, desta revisão de vida, desta mudança de mentalidade, nós iremos dar finalmente no portal da glória, no portal da ressurreição. Mas então entramos todos os anos com as tentações. E as tentações, caríssimos irmãos, são uma guerra. As tentações são uma guerra. Nós temos acompanhado, certamente, todos, a guerra que está a deflagrar, por enquanto, apenas numa parte da Europa Oriental. Temos visto essa invasão da Ucrânia e tudo o que está a acontecer. E estamos perplexos, não é? E eu ouvi até um comentário recente de uma pessoa, um comentarista, a dizer: mas como é que é possível? Ele estava mesmo assim um pouco apardalado. Como é que é possível, em pleno século XXI, um século cheio de humanismo, um século cheio de ideais de humanidade, de paz, de harmonia entre os homens, entre os povos, entre as religiões, entre tudo e mais alguma coisa? Como é que isso é possível? Então, como é que é possível que, num século também cheio de evolução científica, tecnológica, evoluções de todos os géneros e feitios, como é que é possível agora uma guerra? Toda a gente está à boca aberta. Mas essa guerra é fruto de outra guerra. E essa outra guerra é a mais subtil, a mais constante, não é? E a mais mortal, que é a guerra das tentações. E é precisamente essa guerra que Nosso Senhor vai nos ensinar a ultrapassar, a vencer. Ora, a primeira coisa que nós devemos perceber é que a guerra interior, a guerra espiritual, faz parte de todo o ser humano. Por isso, no livro de Jó diz às tantas, no meio da sua agonia, digamos, quase mortal, porque ele estava leproso, a morrer, ele sentia-se abandonado completamente por Deus. Não é? E ele dizia: a vida do homem sobre a terra é uma guerra. Militia est vita hominis super terram. A vida do homem é uma batalha terrível. Às vezes nós encontramos inimigos fora, meditávamos há pouco, temos de gamar os nossos inimigos, etc. E às vezes inventamos inimigos em quantidade. E o maior inimigo está cá dentro. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Ora, Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, vai nos querer mostrar quem é o maior inimigo. E este maior inimigo tem sido alvo de uma crise existencial tremenda nos últimos decénios. De facto, o diabo não sofre nenhuma crise existencial. Às vezes, quando a pessoa tem uma crise existencial, tem algum problema, não sei bem já o que é que sou, não sei o que é que eu vou ser, não sei o que não sei. E a pessoa vai a um psicólogo, vai a um psiquiatra, vai tentar meter a sua vida nos eixos. Não é? Ora, o demónio não passa por nenhum problema desses, porque o demónio, sendo anjo, é lucidíssimo, quer dizer, ele sabe perfeitamente o que é que está a fazer, não é? E o que é que pretende. Mas ele está a ser alvo, está a ser objeto de uma crise existencial, precisamente porque nós não lhe damos o devido valor, entre aspas. Não é? Porta-se como o diabo, vai para o diabo. Então, é uma coisa que não afeta ninguém, não é? É só um flatus vocis, assim, apenas nós mencionamos, mas isso não existe, não é uma realidade, supostamente. Não é? Ora, esta é a grande mentira que o homem atual, o homem contemporâneo, criou acerca do demónio. Vejam que em 1969 houve um teólogo alemão que escreveu um livro no qual
pela primeira vez, se negava a existência concreta, né, do demónio. Ele dizia que o demónio estava na Sagrada Escritura meramente a título de símbolo, né, de explicação, de mito, de metáfora dos apóstolos para poder localizar uma série de acontecimentos, né, e de explicá-los. Mas que o demónio não existia. Foi a primeira vez. Enfim, esse homem depois acabou por ser condenado, esse supostamente grande teólogo. Mas houve outros, depois houve um outro, enfim, que acabou por dizer que estas tentações, por exemplo, de Nosso Senhor, foram apenas assim uma alucinação. Porque afinal, 40 dias sem comer nada, ou quase nada, Jesus estava já muito enfraquecido e então começou a ter alucinações. E nas alucinações apareceu-lhe o mal da fita, que seria supostamente o demónio, e começou a tentá-lo. Mas as tentações vieram da fome e da sede, não tinha nada a ver, então foi uma invenção. Então o demónio realmente está a ser alvo de uma crise existencialista. E mesmo dentro dos fiéis, eu estou a falar de teólogos hereges, mas dentro dos fiéis há muitos que não acreditam, não querem olhar para... E o demónio aproveita-se disso, porque Santo Inácio de Loyola, quando nos fala das regras do discernimento dos espíritos, para a pessoa discernir o Espírito de Deus, se é o Espírito de Deus que está a atuar ou se é o Espírito do diabo que está a atuar, ele às tantas, na 13ª regra, explica-nos que o demónio, entre outros modos de agir, ele age como um sedutor. E o que é que o sedutor faz? O sedutor, ou seja, uma pessoa com más intenções, quer apanhar a sua vítima, então ele age sorrateiramente. Ele age às escondidas, ele vai procurar tirar todas as barreiras sociais, amigos, parentes, afastar, e às escondidas, tirando todas as outras barreiras circunstanciais, conseguir encontrar-se com a sua vítima para lhe fazer o mal, para lhe seduzir. Esta é uma regra, não foi inventada por Santo Inácio, nem foi assim uma elucubração que ele teve muito bonita. Não, isto é real. Porquê? Porque o demónio é espírito e age sobre o nosso espírito. Não que ele entre na nossa inteligência nem na nossa vontade. O diabo não tem capacidade para nos mover a isto ou aquilo. Sempre somos nós. Aliás, São Tomás de Aquino vai dizer isso. Se é o demónio a fonte das tentações. Na Suma Teológica ele vai dizer que não é o demónio a fonte das tentações. A fonte das tentações é a fomes peccati que nós temos. Nós somos atraídos para as coisas. Algumas são boas e são até apropriadas naquele momento. Há outras que são más, ou até são boas, mas para aquele momento não são apropriadas. E então, essa fomes peccati, essa concupiscência, é que nos leva ao pecado. Porquê? Porque nós vamos por nossa própria vontade atrás delas. Ora, o demónio entra dentro desse jogo, incentivando, instigando, promovendo até, mas não é ele que nos leva ao pecado. Bom, e o que é que nos leva então ao pecado? Somos nós mesmos, é a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. Nós temos essa atração pelo mal, essa atração da concupiscência. E então há um grande equilíbrio que é necessário fazer aqui. Porque não se pode nem deixar de falar do diabo, assim como não se pode, se sabemos que há um ladrão aqui a rondar a região, não se pode simplesmente fechar os olhos. Ele anda por aqui. Mas também não se pode ficar a azucrinar o outro. Olha o diabo, isso é coisa do diabo. Haja um equilíbrio aqui. Por isso é que aquele autor inglês, o C.S. Lewis, nas cartas de um diabo ao seu sobrinho, que assiste a tradução portuguesa, porque o original é o Screwtape Letters, as cartas de Screwtape, que é o diabo mais velho, diz no prefácio da obra uma coisa muito acertada, que há dois grandes erros. Quando se fala do diabo, há dois grandes erros que devemos procurar afastar. O primeiro grande erro é simplesmente pensar que ele não existe, é uma figura. E o segundo grande erro é um interesse excessivo na figura do diabo, meio doentio. Então, estes dois extremos devem ser colocados de parte. Porque um leva naturalmente, ou demonstra materialismo, racionalismo, positivismo, ateísmo, e o outro demonstra o que ele chama, dá uma figura de mago, assim, de guru, assim, religioso, dá uma figura de bruxaria, de magia. Então, estes dois lados, de facto, nós devemos afastar. Mas que o diabo existe, ele existe. E é ele que nos tenta. E é uma pena que muitos católicos
muitas pessoas que vão à igreja, que frequentam, enfim, que praticam a sua religião, muito bem, mas que não acreditam no diabo. Então nem sabem o que é que lhes acontece na alma. Começam a ter práticas, às vezes, medonhas, assustadoras, que até afastam outras pessoas, porque acham que tudo o que podem pensar em tudo. Não é? E não colocam barreiras, porque até, enfim, o diabo acabou por entrar sorrateiramente nas suas vidas. Agora, o que é que são propriamente aqui as tentações? Porque, evidentemente, eu estou aqui, o padre está aqui a falar, tentações, o diabo tenta-nos. O que é que são as tentações? Então isto é muito importante, nós entendermos o que é que são as tentações. Isto até porquê? Porque eu já conheci pessoas que não praticavam religião, e a partir do momento em que começaram a praticar a religião, tipo, rezar, o que é praticar a religião? Vamos agora explicar também. Não é simplesmente ir à missa, não, é rezar. Mas rezar com vida de piedade, né? Rezar tipo o rosário, o terço diário, várias orações, ir à igreja, rezar diante do Santíssimo Sacramento. Então começaram a rezar, começaram a praticar os sacramentos. Os sacramentos também não é simplesmente ir ao casamento, não. Não é simplesmente também ir ao domingo à missa, não. É ter uma certa vida espiritual bem levada. Já conheci várias pessoas. A partir do momento em que tomaram esse passo para a frente, não é? Vieram depois dizer, sou padre, eu agora tenho tido umas tentações que eu nem sabia o que era, mas agora, realmente, conhecendo um pouco da doutrina, eu dou o nome de tentações. E são ideias que me vêm à cabeça, são imaginações que me vêm à cabeça que me assustam. Eu não imaginava, já ouvi isto, eu não me imaginava a pensar coisas assim. Palavras, imagens. Porquê? Porque o diabo quer, sobretudo, como vamos ver, aliás, daqui a pouco, quer perder aqueles que não são dele. Não é? Ele quer perder os santos. Ele quer perder aqueles que estão na graça de Deus. Ele quer perder aqueles que caminham. Os que estão parados, os que estão estagnados. Os que fazem da sua religião apenas um modo vivendi, assim, para se dar bem, para sentir um alívio de consciência. Muitas vezes, ponham-se a pau. Porque sinal que o demónio já entrou. Se não tenta, é porque já lá está. E então, o que é que são propriamente aqui as tentações? As tentações, caríssimos irmãos, existem, segundo São Tomás diz de uma forma magistral, existem 3 princípios externos do ato humano, ou seja, do agir humano. O homem pode agir realmente por atos interiores, pela vontade, mas há coisas externas que nos também impelem a agir de uma forma ou de outra. Quais são essas 3 coisas? A primeira delas é a tentação. Vamos começar pela tentação porque é mais fácil de entender. A primeira é a tentação. Ou seja, o diabo, tendo nós alguma coisa ao redor que nos, enfim, atrai, mas atrai para o mal, o diabo incentiva, né, a prática dessa atitude ou dessa palavra, enfim, incentiva para o mal. E então ele dá-nos a tentação, ele instiga a tentação. Ele, digamos, mais ou menos como que mete ar para que o fogo possa aumentar, ou a atração por aquele objeto, por aquela coisa, por aquela palavra, por aquela atitude, o que seja. E em contrapartida nós temos Deus. Deus de que modo? Deus através da sua lei, ou seja, através dos seus mandamentos, mas também através da ordem interna da nossa alma, que nos indica o que devemos e o que não devemos fazer. Então, a lei, sobretudo, se nós sabemos claramente, positivamente, quais são os mandamentos, a lei diz-nos uma coisa que devemos fazer e, sobretudo, aquilo que nós não devemos fazer. Não é? Então, quando o demónio vem com a tentação, a lei diz-nos, não pode ser, não posso pensar tal coisa, não posso fazer tal coisa, não posso ter tal atitude. Não é? E para que nós tenhamos força, porque às vezes a tentação é muito forte, vai, faz, pensa mal, diz mal. Então, Deus dá-nos a sua graça. Deus dá-nos sempre a sua graça. Sempre nós estamos a ser tentados, e sobretudo tentados pelo demónio, Deus dá-nos a sua graça. E a graça é então uma espécie é um auxiliar, como se fosse uma espécie de uma arma. Não é? Pode ser até um terço, pode ser o que seja, mas Deus dá-nos uma graça, não é? Para nós termos forças na luta contra aquela tentação. Então são externos os princípios. É a lei, a tentação, não é? E a graça de Deus que nos ajuda a lutar contra a tentação. Ora, Jesus, nosso Senhor, quis nos ensinar, no momento das suas tentações no deserto, como nós devemos enfrentar
estas tentações do diabo. E é de uma forma tranchante, assim, bruta. Porque vejam que ele dá respostas diretas e corta imediatamente a afirmação do demónio. Porque o demónio gosta de enrolar, não é? Gosta de seduzir, como nós dissemos. Então, como o Evangelho de hoje diz-nos assim: naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Isto porque, como disse há pouco, o diabo tenta sobretudo quando a pessoa está na graça de Deus, a caminhar. E por isso não só quis ser tentado depois de sair das águas do Jordão, ou seja, depois do seu próprio batismo. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. Realmente, 40 dias. E então o diabo disse-lhe: se és o Filho de Deus, ou seja, ele não sabia que era Nosso Senhor, era o Filho de Deus, ou seja, o que é que significaria propriamente ser Filho de Deus? Manda a esta pedra que se transforme em pão. Então, vejam que é muito interessante. As 3 tentações que vão aparecer aqui, no fundo, são as 3 leis da concupiscência, que Nosso Senhor venceu, claro. As 3 leis da concupiscência. Ou seja, o demónio, o mundo e a carne. E precisamente a carne é esta tentação que Nosso Senhor sofre aqui. Porque era a carne fraca que tinha de ser alimentada. E o demónio tenta Nosso Senhor de uma forma curiosa. Faz milagre. Faz milagre. Ou seja, a facilidade de fazer milagres. E no fundo, o que é que ele queria dizer a Nosso Senhor? Se tu, agora com fome, fizeres milagre, e quando encontrares essas multidões que estás a querer converter, fizeres muitos milagres, irás atrair tanta gente. Então o segredo do sucesso é fazer milagres. Fazer milagres em quantidade. Has atrair tantas pessoas. Vejam só que o demónio queria o quê? Que o Messias se desviasse do seu messianismo. Ou seja, o Nosso Senhor vinha, sobretudo, trazer uma boa nova, vinha trazer a salvação, vinha trazer uma salvação que vinha depois pela cruz. O diabo quer, não, cruz é demais. Faz milagres. Tens essa capacidade? Fala-os. Vais atrair milhões de pessoas. Mas pelos milagres. Não irás converter ninguém, no fundo. Quer dizer, isso o demónio não diz. Mas, no fundo, vejam só que, através da carne, não é? E da utilização do poder de Deus, o demónio queria desviar Nosso Senhor do seu fim. Ora, claro, Nosso Senhor corta o mal pela raiz e passou por cima da tentação. Depois vem uma segunda tentação, que é muito interessante, porque diz assim: eu te darei, ou seja, o diabo levou Nosso Senhor ao alto de um monte, a um lugar alto, e disse: eu te dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos que me foram confiados. Mentira, claro, nenhum reino é dele. E eu dou-os a quem quiser, se te prostrares diante de mim. Então a segunda tentação, curiosamente, seria até à partida mais interessante que estivesse em primeiro lugar. Não. O diabo, sendo um espírito e estando diante de um homem que ele não sabia bem quem era, olha, adora-me que eu dou-te o que quiseres. Mas o diabo então coloca esta como segunda tentação. E porquê que é a segunda tentação? Porque precisamente a primeira tentação é a tentação mais fraca, que é a tentação da carne. Esta tentação da carne é uma tentação que, quando a pessoa consegue ultrapassar, ela vai para um outro patamar, que é a tentação do poder. O domínio, a posse. E é a segunda tentação, precisamente, que o demónio tenta com o Nosso Senhor. A da carne fraquejou, vamos para uma outra mais alta. A tentação do poder, do domínio. E dizia um certo autor que o poder tem este grande perigo. É que, à medida que se vai elevando, a tentação do poder torna-se uma idolatria. E por isso é que o demónio tenta fazer com que o Nosso Senhor o idolatre. Através da dádiva, da entrega de poder para Ele. E é o que está a acontecer no mundo de hoje. O homem quer tanto poder que se acha divino. Acha que pode mandar na vida dos outros, conquistar terras dos outros, matar os outros a seu belo prazer. Porquê? Porque o poder tem esse grande perigo de se tornar uma idolatria. Bom, e a terceira fase, que já é, digamos, o topo das tentações mais terríveis, que é o quê? Diz o diabo levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Então, imagina. Tentar a Deus, Jesus, atira-te a ver se
Não morres. És filho de Deus. Se fores filho de Deus, não vais morrer. Virão os anjos, alguma coisa acontecerá. Então, esta é uma tentativa que o demónio tem, através do orgulho. Se tu és o filho de Deus, tu irás conseguir. Então, a tentativa de fazer com que o nosso Senhor tenha um reconhecimento de si mesmo. E esta tentação, é curioso porque as tentações que aparecem aqui vão num crescendo. Mesmo quando a pessoa está em uma grande fase de vida espiritual, porque às vezes a pessoa reza muito, pratica muito os mandamentos, mas acontece-lhe alguma coisa, ela não se sente reconhecida, não se sente justificada pelos outros, explicada, reconhecida, enfim, no bem que fez. Um ressentimento tremendo. Isto porquê? Porque toca em algo mais alto, que é o orgulho. E foi aí que o demónio tentou tocar o Nosso Senhor. Não é? Ou seja, testou-lhe a humildade. Mas tal seria que ele fosse vencer a Nosso Senhor. Então o Nosso Senhor diz: não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, caríssimos irmãos, nós temos estas 3 tentações que são, enfim, um ensino para o modo de nós vencermos cada uma delas. Um modo ex-abrupto, cortar imediatamente as tentações, negar imediatamente e sempre colocarmos no oposto daquilo que o demónio nos tenta. Vamos pedir então, nesta liturgia deste primeiro domingo da Quaresma, que Deus Nosso Senhor nos dê força, que Deus Nosso Senhor nos dê, primeira coisa, nos dê essa persuasão de que o demónio, o diabo, existe mesmo, em que nós somos tentados frequentemente, constantemente. Isto por um lado. E por outro lado, vamos pedir a Deus Nosso Senhor que nos dê sempre aquela capacidade de ter armas na mão, ter oração, vida espiritual, graça de Deus, para podermos vencer com todas as forças estas tentações do demónio e assim nos aprofundarmos e aperfeiçoarmos na vida da nossa fé. É isso que vamos pedir, junto com Nossa Senhora das Dores, que neste tempo de Quaresma nos acompanha, que ela nos faça caminhar nesta batalha, nesta guerra espiritual, que é a guerra das tentações, e que nos faça vencer. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.